Vamos permanecer neste assunto, vamos conversar com o Ricardo Dias, presidente da Associação Brasileira de Eventos. Ricardo, bom dia. O setor está preparado, então, para a finalização do PERSE? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela participação. Então, eu acho que é um caso bem escuro, né? Porque a Receita Federal, ela diz que deu a informação dos dados, mas, na verdade, ele não está bem claro, né? A gente tem aqui liminares que estão correndo e que não tem o trânsito julgado de empresas de delivery, de outras empresas, de influenciadores, e que não faz parte do PERSE. Então, como é que ele coloca esses 4,5 bilhões numa conta que não faz parte? Então, não está claro para o setor de eventos. E acredito que o PERSE foi criado de um programa maravilhoso do Brasil, que o PERSE é para a empregabilidade do país. E se a gente tirar o PERSE, além de tirar o PERSE de súbito, que vai trazer um prejuízo gigante, não só com os grandes eventos, como os grandes festivais, o Rock in Rio, Lollapalooza, The Town e outras empresas grandes, mas o pessoal precisa entender que não é os grandes eventos que rodam a engenharia do evento, e sim os eventos sociais, os corporativos, né? Nós fazemos aí 1 milhão de casamentos por ano, são 52 segmentos. Todas as empresas de locadoras de imóveis, pessoal de palco, audiovisual, locadoras de geradores, todos os buffets, são os que mais empregam, né? Estamos falando em quanto? 10 milhões de freelancers. Esse pessoal vai ficar no limbo de novo. Já ficaram quase 2 anos parados, sem poder trabalhar, proibido de trabalhar. E acho que o governo precisa entender que não faz o menor sentido tirar um benefício onde o Brasil tem 500 bilhões de benefício e o PERSE são 5 bilhões de benefício por ano. Quanto que ele gera de emprego? De 2023 para 2024, o setor de eventos gerou 30% da empregabilidade do país. O governo precisa entender que se ele tirar esse benefício, vai dar um tiro no pé. O PERSE deveria ser um programa perene, igual existe os outros países. Exemplo, Dubai. Dubai gerou um benefício enorme, porque trocou o petróleo pelo turismo. Dubai tem areia e o Brasil tem um monte de oportunidades para o turismo. Então, eu acredito que o governo precisa conversar com o setor de eventos, né? Principalmente nós da Abrafesta, que representamos as empresas prestadoras de serviço. Quanto empregamos? Uma formatura tem 600 garçons, 1.000 garçons, né? Olha o carnaval, quanto que gerou de receita. Esse pessoal, a maioria deles, eles são freelancers, são informais. Então, fica difícil a gente trazer um número dessa informalidade do segmento para o governo entender que não pode tirar o benefício. As grandes empresas contratam as pequenas empresas que geram a prestação de serviço. Então, o PERSE não foi criado para as grandes empresas. As grandes empresas montam o evento, promovem os eventos, que contratam as empresas do Simples Nacional também. Então, acho que o governo federal precisa sentar com a gente para explicar um método para a gente criar um PERSE perene. Olha aí a Zona Franca de Manaus, tem quantos anos e que não gera o que a gente gera. Olha aí a indústria, educação, tudo tem muitos benefícios e não gera o quanto que a gente gera de emprego. Então, se a gente tirar esse benefício das empresas, ainda mais de súbito, todos os eventos que já estão fechados, os casamentos que estão fechados para 2026. O PERSE foi criado para terminar em 2027. Todo mundo que fez a renúncia do PERSE tinha que quitar as dívidas. E para quitar as dívidas, ele trouxe mais de 500 bilhões de impostos que estavam podres dentro do governo. E isso traz mais 5 bilhões por negócio. Então, assim, o governo tem que entender que o PERSE foi uma máquina magnífica, uma das melhores criadas no país até hoje. Não estava previsto para... Tá me ouvindo agora? Sim. Perfeito. Eu falava que o fim do PERSE, né, não estava previsto para
finalizar agora no mês de março. Eu queria entender se vocês de fato foram pegos de surpresa, já estavam preparados para que esse momento chegasse, mas não tão logo agora, e se o setor já conseguiu se recuperar totalmente dos impactos da pandemia, já que o PS foi criado justamente naquele momento, né, para que o setor de festas, de eventos, né, que foi diretamente afetado por conta da pandemia-19, se vocês já conseguiram se recuperar de todos esses impactos ou se ainda sentem os reflexos dessa crise. Muito bem. Primeiro, para a gente entrar dentro do PERS, quitamos as dívidas dos impostos passados. Então, isso já trouxe. Mas as empresas, para se sustentar durante esses 1 ano e meio, 2 anos, eles precisaram fazer o PRONAMP. Então, foi um parcelamento planejado para terminar em 60 meses. E esses 60 meses terminam em 2027, março de 2027. Então, todo mundo tem ainda os impostos que estão parcelados e o PRONAMP que está parcelado. Então, já é uma dívida que eles já têm compromisso. Então, assim, se a gente faz um compromisso, um parceiro até 2027, como é que o compromisso muda, né? E aí é uma situação bem complicada, porque o governo traz um imposto de renda porque a gente tem que fazer especificamente, tecnicamente, e se a gente errar, a gente toma multa, e o governo vai lá e muda no meio do caminho, coisas que já estão acordadas. Então, todos os planejamentos dos eventos futuros e valores não pode terminar. Vai ver de novo um colapso no setor de eventos. O governo tem que entender. Ricardo, bom dia. Prazer revê-lo. Você falou bastante sobre a questão do diálogo, sobre a questão do fato do governo não tê-los avisado. Eu acho importante a gente pontuar o seguinte: na pandemia, e nós já tivemos a oportunidade de conversar isso, no pós-pandemia, vocês foram recebidos e tiveram diálogo com quase todas as esferas de poder, esfera municipal, esfera estadual e esfera nacional. Ao longo destes 4 anos aí, pós-pandemia, de que forma tem se dado diálogo com todas as esferas e não só com o governo federal? O governo federal, acho, diante da sua fala, que você disse que esse diálogo não aconteceu. Inclusive, vocês foram surpreendidos pelo fim do PERS. Mas e o diálogo com as demais esferas de poder, especialmente Estado e município? De que forma tem se dado e se existem incentivos nesse momento? Então, o PERS é um benefício federal, né? Onde o município atua pouco e o Estado também pouco. Acho que, com certeza, a gente precisava de muito mais apoio, porque o governo, nós como entidades que representamos as empresas prestadoras de serviço, né? Estamos vendo aqui o Lollapalooza que está acontecendo, toda a operação, as montagens, o problema que nós temos no Ministério do Trabalho, que não permite, enfim, inúmeras coisas complicadas para poder fazer os eventos. O diálogo é diretamente com o governo federal, e ele não abre diálogo. O governo federal não abre diálogo diretamente com as entidades. Ele precisa ter o conhecimento do negócio. O turismo precisa participar e ajudar a gente a poder negociar. A gente precisa trazer benefícios, por exemplo, a emissão de nota fiscal do MEI para o eventual é fundamental para o setor. Os profissionais ficam no limbo, trabalhando com as intermediações dos agentes, e a gente precisa ter mais técnica, segurança jurídica, para explicar para o governo federal de como funciona a nossa operação. A nossa operação é eventual, a gente tem uma formatura numa sexta, uma formatura num sábado, um casamento, um bar mitzvah, enfim, toda operação ela tem que ser dialogada do nosso conhecimento. Nós somos os especialistas da nossa dinâmica. Quem mais conhece sobre o assunto é a entidade. A Abrafesta está fortemente negociando, mas não se aproxima à Receita Federal. Já tivemos várias vezes diálogo, mas eles não entendem. Eles não querem parar para mudar. A CLT é de 1943. A gente está em 2025, não faz o menor sentido. Tem que reformar, tem que gerar um benefício perene para o setor e, com certeza, vai trazer muito turismo para o país. Então, a Receita tem que sentar com a gente, de todo mundo, pessoal, vamos fazer um trabalho em conjunto? Como é que a gente pode fortalecer essas empresas que tanto empregam, mas empregam mesmo? Olha os carregadores, os garçons,
os técnicos de áudio, de vídeo, não somos da cultura, fazemos eventos culturais, somos eventos. Ricardo, bom dia, prazer falar com você. Ricardo, a título de curiosidade mesmo, se o mercado proliferou tanto, esse mercado até 2021 sem esse projeto, qual a justificativa para mantê-lo agora, depois de 4 ou 5 anos de pandemia, onde se parece que os efeitos dessa pandemia foram bastante mitigados? Uma outra pergunta que eu lhe faço. Hoje o governo precisa fazer os seus ajustes e renúncia fiscal vai exatamente na contramão disso, né? Não seria injusto dentro desse cenário, empresas como você acabou de falar, Lula-Palusa, claro que vamos falar também dos pequenos, mas empresas como Lula-Palusa ter renúncia de imposto de renda e depois toda a receita ali obtida ser distribuída para os seus sócios igualmente sem pagamento de imposto? Isso não é injusto se comparado com um cidadão que paga impostos? Acho que não é bem assim. Acho que quando um evento grande, ou um casamento, ou uma formatura, ou um congresso, as feiras do agro, né? Eu acho que quando você tem um empresário que se incentiva, vou fazer um evento, ou vou deixar de fazer aquele evento porque os riscos são altíssimos, a insegurança é gigante. Acho que o empresário de eventos é um herói, porque ele se arrisca, ele vai e faz o evento. Então, ele que gera. O governo tem que entender que essas pessoas que trazem, são 52 segmentos ou mais diretos, que trazem os estandes das feiras, como funciona, quantos marceneiros eles levam. Então, eles têm que ter mais probabilidade de segurança jurídica e de todos os sentidos fiscais, né, para ele poder falar assim, vou fazer o evento porque vale a pena. E com isso, ele traz as empresas menores, ele distribui essa máquina, é uma potência de emprego. O mundo hoje está indo para a inteligência artificial, as mudanças dos empregos, o maquinário, o agro indo para a inteligência, os robôs, tudo robotizado. Quem vai gerar serviço é o setor de eventos. A gente tem que estar em primeiro lugar na pirâmide. Nós empregamos, a maioria, 30% da empregabilidade vem por nós. Então não faz sentido. Tem que sentar com a gente e dialogar como é que a gente pode ajudar tecnicamente para poder tributar, ficar transparente, de levar dignidade para essas pessoas que trabalham todo dia. Freelancer não é bico, é profissão. Então, o governo tem que pensar na capacitação das pessoas, para a gente entregar pessoas capacitadas para as empresas, para gerar experiência para os clientes, para os convidados, para os shows, para os casamentos, para as formaturas. Acho que tem um universo enorme que com certeza a gente pode ajudar a fortalecer o próprio governo. O governo tem que ser nosso amigo e a gente vai ser amigo deles. Não tem a gente como, os caras querem perder o benefício, querem benefício. Não, a gente tem potência de emprego. Ninguém mais tem isso, só o setor de eventos. Conversamos então com o Ricardo Dias, da Abrafesta, presidente da associação, portanto, conversando conosco, e é claro, vamos continuar acompanhando este assunto. Muito bom dia ao senhor.